Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Hora de Investir. E hoje nós vamos falar sobre ETFs, mais especificamente sobre o ETF que substituiu o GDIV11 na nossa carteira. Se você assistiu o nosso último vídeo, você viu que nós fomos obrigados a retirar na verdade, dois ETFs da nossa carteira por se tratarem de ETFs pagadores de dividendos. E por questão de eficiência tributária, a nossa opção foi selecionar substitutos para esses ETFs. Então, um desses ETFs pagadores de dividendos na nossa carteira anterior era o GDIV11, um ETF de ações de países desenvolvidos que não os Estados Unidos e que, por pagar dividendos, precisou sair da nossa carteira. Para o lugar dele, nós selecionamos o ETF GXUS11 da Galápagos, também um ETF relativamente novo, listado há pouco tempo, que segue um índice americano, um ETF americano, que justamente investe no mundo inteiro, né, tem exposição global, menos aos Estados Unidos. Então, o GXUS11 ele segue o ETF VXUS, que é um dos 10 maiores ETFs listados lá nos Estados Unidos, com um patrimônio de 107 bilhões de reais. Então, são destaques desse ETF, ao qual o GXUS11 replica. A diversificação são 8.700 empresas de 43 países desenvolvidos e emergentes. As top 10 ações perfazem apenas 10% dos ETFs, ou seja, não há uma grande concentração das maiores empresas. Regiões globais. O ETF tem 37,9% em Europa, 27,6% em emergentes, 25,4% em Pacífico e 7,9% América do Norte, basicamente Canadá e México. Então, entre essas empresas mundialmente reconhecidas que o ETF possui cotas, nós podemos destacar aí a Samsung, SAP, Nestlé, a Roche, TSMC, né, empresa de semicondutores lá de Taiwan, a Shell, a Toyota, Mitsubishi. Então, o formador de mercado desse ETF é o BTG Pactual, liquidação em D+1, né? E começou agora em 11 de novembro. A taxa global de administração é de 0,30% ao ano. E nós já lançamos esse ETF, a nossa aquisição que nós fizemos, nós vendemos a nossa participação no GDIV11 e fizemos a aquisição do GXUS11. Então, aqui na nossa carteira do Mais Retorno, que está sendo atualizada, hoje nós temos praticamente 50 mil reais em ETFs, né, 49.460, com uma rentabilidade de 1,73%. Tivemos aqui os recebimentos, né, de proventos, mas que isso não vai mais acontecer, porque escolhemos ter na nossa carteira apenas ETFs de acumulação. E temos aqui, na composição aqui por ativos, né, basicamente, o RACH11, hoje com 16,4%, nós aumentamos a nossa exposição nesse ETF, justamente aproveitando o ciclo de baixa pelo qual tem passado aí o Bitcoin, e enquanto isso estiver acontecendo, nós vamos fazer compras um pouco mais pesadas do que a alocação teórica desse ETF. O LFTB11 com 12,5%, o ALUG11, ETF de REITs com 10%, devemos 9,9%, nós vamos aumentar aí nos próximos aportes,
as nossas participações, a nossa participação aí nesse ETF, IVVB11, IMA-B11 com 10,3, o XFIX 11, 10,5, o Gold 11 com 4,4, a UVP11 com 12,5, né, já retratando aí a nossa compra em substituição do BEST 11, mas nós vamos falar sobre isso num próximo vídeo, mostrando o racional, né, do porquê nós substituímos o BEST 11, né, pelo AUVP11, e o GXUS 11 com 12,6% da nossa carteira, né, substituindo o GDIV 11. Tá? Então, aqui nós temos o quadro de alocação e vejam que a nossa carteira, nessa matriz de correlação, ela possui ativos com alguns ativos ou vários ativos que possuem uma correlação negativa entre si. Isso quer dizer o quê? Quando um sobe, o outro desce. Não necessariamente com relação causal, mas é observado esse comportamento. Isso é ótimo para a carteira, porque nos momentos em que um está caindo, né, os momentos de compra aparecem e aí a gente pode fazer os rebalanceamentos em favor das oportunidades, olhando sempre o cenário macro. E a gente vai falar um pouquinho de macroeconomia nos próximos vídeos, tá certo? Vamos ver aqui agora a questão da rentabilidade, né, quais são aí os nossos ativos mais rentáveis desde o início da carteira, que hoje tem cerca de 2 meses, ela iniciou no dia 10 de outubro, hoje é dia 12 de outubro. Então, o Gold 11 é o nosso ativo com maior rentabilidade, o IVVB11 é o que vem logo a seguir, e já o AUVP11 se destacando com 1,75. E por que essa rentabilidade apareceu aqui de forma bem interessante? Porque nós fizemos essa compra na segunda-feira, tivemos aí algumas notícias no ambiente político, né, como a candidatura do Flávio Bolsonaro, anunciada na sexta-feira passada, no dia 5 de dezembro, e isso criou um sentimento, né, de pânico entre alguns investidores, e a bolsa caiu. E a gente foi às compras, aproveitou para comprar o AUVP11, e já na recuperação normal, né, do que acontece após esses movimentos de pânico, né, fazendo jus aí, compre ao som dos canhões, né, e venda ao som dos violinos, que no momento de pânico, muitas vezes é mais interessante você analisar friamente o mercado, os fundamentos, né? E isso ficou claro, por exemplo, nesse movimento que fizemos, que ganhamos 1,75% aí apenas alguns dias, aproveitando um momento propício de compra. Tá certo? Então, temos aqui a rentabilidade ajustada de todos os nossos 9 ativos. Né? Vejam que hoje a carteira está praticamente toda no positivo, inclusive o Hash 11, né? Fizemos algumas compras também nessa questão de aproveitar o momento em que há uma baixa, né? Que há uma notícia qualquer que leva o mercado a tomar uma decisão mais irracional e o ativo cair, né, de forma aí se descolando dos fundamentos, e aí entendemos que esses são bons momentos de compra em se tratando de renda variável. E, então, agora, continuando com a apresentação do GXUS11, né, que é um ativo que tenta, de alguma forma, captar, né, essa exposição ex-United States, ou seja, menos os Estados Unidos, embora esses ETFs de países desenvolvidos tenham grande influência no comportamento americano, a gente imagina que em alguns momentos teremos um descolamento dessas realidades aí dos comportamentos desses índices, né? E revelando alguns momentos de compra.
Esse ETF, ele inclui países emergentes, então temos empresas brasileiras, empresas indianas, empresas chinesas, e vamos manter a carteira, nesse momento, com 9 ETFs. A gente vai reposicionar a nossa alocação no Gold 11, nós vamos elevá-la, né, vamos levar ela até 10%, e vamos manter os nossos ETFs entre 10% e 12%, né, de alocação ideal, tendo alguma margem de até 50%, ou seja, chegando até 18% do valor da carteira, nos ETFs que apresentem melhor momento de compra. Isso tem acontecido com o Hash 11, né? Pode vir a acontecer nesses momentos mais conturbados com o Gold 11. Né? Vocês lembram que eu mostrei agora que a rentabilidade do Gold 11 foi uma das nossas maiores rentabilidades, justamente porque nesses momentos de crise, entendo que o mundo todo continua preocupado com as questões tarifárias nos Estados Unidos, com os movimentos do Fed em relação às taxas de juros, e imaginamos que vamos ter um cenário externo, fora do Brasil, alguma oportunidade no que tange a ativos de reserva de valor, uma vez que vai ser iniciado um processo lá nos Estados Unidos, né, iniciado pelo Fed, de relaxação ou de relaxamento monetário, vamos dizer assim, em que o Fed vai facilitar o crédito, né, no sistema bancário, da ordem de 40 a 50 bilhões de dólares excedentes por mês, isso até março, abril do ano que vem. Dessa forma, nós vamos ter uma injeção de liquidez no sistema americano, e quando isso acontece, a gente observa alguns movimentos em favor da renda variável. Entendemos que as ações americanas estão um pouco esticadas aí pelas questões envolvendo as empresas de IA, né, principalmente a NVIDIA, né, e algumas outras empresas da área que têm hoje a sua a avaliação, né, o seu market cap, muitas vezes o seu lucro, então isso normalmente é indicativo, né, de euforia, e a gente sempre tem muito cuidado com euforia em demasia. Então a gente está vendo nos REITs, ou seja, no Alug 11, estamos vendo nos metais preciosos, aí no Gold 11, né, e provavelmente a gente introduza um outro ETF que tente captar aí os outros segmentos desse mercado de reserva de valor, né, como a prata, a platina, né, a gente vai ver se consegue encontrar algum produto de B3 para isso, e se você tiver alguma sugestão, não hesite em deixar aí nos comentários qual sugestão para que a gente possa estudar e verificar a possibilidade de alocação aí na nossa carteira, porque entendemos que os próximos meses vão ser muito conturbados, seja no ambiente interno, por força das eleições, por força de várias medidas que a gente imagina que o governo vá tomar, né, na questão aí do populismo eleitoral econômico, que a gente já tem se acostumado a ver sendo praticado aí, tanto por governos de esquerda como por direita, por governos de direita, no ano eleitoral, e isso, de alguma forma, pode refletir aqui no nosso vai e vem da renda variável. Então, a gente vai aumentar nossa exposição ao dólar, né, ao mundo, vamos aumentar nossa posição em ouro, devemos tentar incluir aí alguma coisa de outros metais preciosos que não estão contemplados no Gold 11, e provavelmente vamos manter uma posição ainda elevada, né, descolada um pouquinho da alocação ideal em criptoativos. Entendemos que é um bom momento esse, né, em que o mercado está andando de lado. Hoje gravamos o vídeo no dia 12 de dezembro, em criptoativos.
Então é isso, esses são nossos planos, a gente vai corrigindo na medida em que for necessário. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Não deixe de colocar o seu like aqui no nosso vídeo, né? Se quiser e quiser nos ajudar ainda mais fazendo um comentário, seja de apoio, seja uma sugestão, também será muito bem-vindo. E claro, considere se inscrever no canal. Essa sua presença aqui no nosso canal é de muitíssima valia, faz com que o YouTube entenda realmente da relevância da mensagem que nós estamos levando, tentando trazer a todos que nos assistem aqui nessa plataforma, e de alguma forma ir contribuindo um pouquinho mais a cada dia com conhecimento, né, com educação financeira. Nós vamos começar uma série de vídeos sobre educação financeira básica, né, falando sobre os ativos que nós temos acesso aqui no Brasil, fora do Brasil, como investir no exterior, como investir em bolsa de valores, como abrir conta em corretora. Vamos fazer toda uma série de vídeos básicos e aí, mais uma vez, suas sugestões são muito importantes. Até um próximo vídeo.